Olá, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um Cine Catálogo. Hoje não é uma quinta, é uma terça, mas pra vocês tanto faz, na verdade. E, e mais uma noite estou aqui com os meus amigos. Gus, como é que você tá, Gus? Boa noite, rapaziada. Tô bem, e você, Vitinho? Tudo certo, mano. Tudo tranquilo. Certo. Muitas questões aqui após esse filme. Muitas informações, aliás. É, É... E você, Caio, como é que você tá? Eu tô bem, espero que os dois aí também estejam bem. E filminho interessante que a gente viu hoje, hein? Curti, gostei. Já vou falando. Pois é, diferente, né? Diferente. É, Bom, essa noite nós assistimos o filme The Fall, de 2006, dirigido por Tarzan Singh, será? Singh? sim. Não sei dizer o sobrenome. Singh. E um filme que eu desconhecia, assim, completamente fora do radar pra mim. é. E, e outra coisa que eu ia comentar é que como eu sempre gosto de ver, eu acho que o nome em português é Dublê de Anjo, né? É. Tipo assim. Ah, puta, não, Que puta, nome. puta, puta nome de novela do SBT, mano. Mano, é nominho Muito de filme foda. de sessão da tarde, tipo assim. Porra, total, cara. Não, e é muito louco porque É, e, a historinha é meio sessão da tarde, assim, mas. Tá ligado? Sim, óbvio. Pô, isso só pode querer dizer, mano, isso só pode dizer uma coisa, assim, que os filmes de Sessão da Tarde são escritos por crianças. A maioria deles. A maioria deles. Pois é. E importante frisar, inclusive, que é esse The Fall de 2006, porque tem um The Fall aí que lançou esses tempos aí, com, sei lá, acho que é do Ryan Gosling, né? Então, não é a mesma coisa, não Sempre, é esse aí que a gente viu. Então. sempre ele, sempre o Ryan Gosling. Caraca. Tem uma série de televisão também que se E chama The Fall, não é isso? É um filme. é verdade, tem isso aí também. E, bom, alguém quer fazer sinopse? Quer que eu faça? Como é que tá aí os ânimos pra contar Eu essa posso, história, que são muitas histórias dentro de uma? eu posso fazer, não tem Dá problema não. então. Então, nesse filme a gente acompanha, né? Assim, o filme começa com a introdução de uma personagem chamada Alexandria, né? Isso. Uhum. O filme se passa ali na época de 1920, né? E a gente conhece a Alexandria, que é uma criança que está internada no hospital porque acabou fraturando o braço, né? Inclusive, fica aqui o meu disclaimer, tem que mandar prender esse médico aí, porque a tala que fizeram nela é sacanagem. Não, brincadeira. É, Alexandria, né, que é interpretada pela atriz Katika É. Mutaro, tá? Só pra ficar aqui frisado que o nome da menina é O esse. nominho, né? Bizarro. O nominho. Então a gente vai acompanhar a Alexandra, né, nesse ambiente hospitalar e ela acaba dentro desse ambiente, né, se deparando com várias coisas, mas dentre elas o Roy, né? O Roy, que é interpretado pelo Lee Pace, né? O Roy, ele é um dublê que se acidentou durante uma gravagem dos seus filmes e você consegue perceber o quanto ele é frustrado por causa desse acidente, né? Mas isso vai se desenvolver melhor depois, né, durante o filme. Mas no contexto geral, o Roy acaba contando uma historinha épica para Alexandria e essa historinha tem reviravoltas, mortes, tem todo um contexto, todo um enredo, é um filme dentro de um filme, né? A gente acaba vendo o desenrolar e a concepção de uma ideia dentro da cabeça do personagem do Roy, né? Mas na ótica da Alexandria, porque ele vai contando a história e a Alexandria ela vai imaginando, né? Imaginando a história que o Roy conta dentro dos limites da imaginação de uma criança, né? Uhum. Que é basicamente ilimitado, né? Vamos pensar assim. E o filme vai se desenvolvendo ao redor disso, né? Tem muitas reviravoltas aí no meio que a gente vai discutir, mas é isso.
Perfeito, Gus. E, cara, como é interessante essa coisa, né, da fantasia e a realidade, né? Tipo, essa imaginação dela com a história dele e incluindo os elementos do hospital e as pessoas do hospital e a história dela, né? Tipo, é muito lúdico, né? É. Me fez É, pensar muito numa fábula mesmo, né? Que é essa coisa dessas histórias que tem aquela liçãozinha de moral ou que tem uma aplicabilidade na vida, e geralmente se usa muito com criança, né? Que sempre tem uma correlação com alguma coisa prática. Mas muito exato. interessante tudo isso do filme, né? Uhum. É, É, e daí, Caio, alguma coisa já que você quer destacar desde já? Cara, como eu falei, né, eu gostei muito do filme, mas é porque assistindo ele, eu lembrei de um outro filme que eu gosto bastante também, mas ele é mais galhofa do que o que a gente assistiu, que não é bem galhofa, né? Que é aquele Princesa Prometida. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é assim também. Não, nunca vi, cara. Ele é um filme de fantasia e o filme inteiro ele é um vô tentando contar pro neto uma história para pro moleque dormir, tá ligado? Só que a todo momento o Uhum. moleque ele faz várias perguntas, igual a Alexandra fez, tipo, faz vários questionamentos, tipo, e o vô é obrigado a mudar a história, tipo, a história do livro é de um jeito e ele vai mudando. Para quem não conhece aquele filme do Inigo Montoya, sabe, que tem aquela fala meio vromeme, Ah, tá. é esse Pode filme, crer, pode crer. é esse filme. Em que inclusive só tem essa fala porque o moleque o moleque mudou a história, basicamente, é isso. É. Isso me fez pensar especificamente na cena da bomba, né? Que ele É, narra lá que jogou a bomba aí ela é. fala assim, tá, mas e a bomba? Aí ele adapta a história isso. pros caras pagar a bomba. Aí Cara, fala, e a bomba, porra? e o lúdico, assim, Mano, tipo, você falou desse é filme, muito bom, cara, mano. eu lembrei Hum. eu lembrei daquele filme do Adam Sandler, velho. Não faz de conta que acontece, Sim, velho. é É, muito isso. que ele vai contando a história e o bagulho de fato acontece na vida real. Eu acho que conversa muito com esse filme, né, se for Sim, para pensar nisso. conversa. Aham, sim. Bom, eu acho que não tem como a gente não falar especificamente do aspecto visual do filme, né? Nossa Porra, Até senhora. eu falei, eu falei um pouco antes da gente começar a gravar sobre essa coisa do Wes Anderson, né? Que lembra bastante, apesar desse filme ser 2006 e, portanto, um tanto antes do boom, né? Do Wes Anderson, mais ou menos na época ali que ele tava crescendo também. Uhum. Mas é impressionante, cara. E eu vi aqui que o filme ele foi gravado praticamente em locação real só, né? Caraca, Parece que mano. caraca, é sério? mais de 20 países Meu Deus do foram céu. usados de. Então é assim, é absurdo mesmo o nível de fotografia, de produção desse filme, assim, porque são cenas lindas, né? Tipo, até parece em alguns momentos que você tá vendo uma coisa de CGI, assim, Sim. tão absurdo. Principalmente ali o Não, começo é. ali, que tem aqueles desertos laranjão, as paradas. Cara, Absurdo, mano. aquela parte em específico dos guardas subindo as escadas e Nossa. cercando eles. É. Cara, assim, surreal essa parte, mano. Eu Mano, queria Uhum. descobrir que lugar é esse, porque é essa hipnotizante. parte e a parte que eles chegam lá na Cidade Azul, e aí tem uma quebra, tipo, porque eles estão vendo o casarão lá no morro, e aí fica um recorte certinho na metade, assim, ó, na diagonal, tipo, metade azul e metade marrom com branco, assim, tá ligado? E os, É, Aham. e os muito personagens foda. dispostos, assim, meio desfocado, tá ligado? Tipo, muito bem Eu construído, né, mano? achei do caralho. Que Do doideira, mano, caralho. doideira. E E assim, outra coisa também, eu não, tipo assim, não fiz nenhuma análise mais hum, objetiva disso, mas eu imagino que todas as cores aí dentro do filme, elas têm objetivo também, assim, Uhum. não é só cor por ser cor, tipo assim, acho que É, cada coisa aparece num momento muito específico, assim, eu acho que tem todo um planejamento dentro disso, né? sim. As tem. roupas dos personagens que a gente falou muito, né? É, Esse planejamento, esse design, né? A coisa dos guardas lá do, do governador Odious ter a roupa dos caras do raio-x do hospital, né? Tipo É, assim, é muito mirabolante, é uma mentezinha bem imaginativa que projetou esse filme. mano. não, lindo, lindo. E assim, eu gosto como o filme ele vai mesclando as duas realidades, né? É, Porque assim, na base do que a história a gente vê a mente do Lee justamente criando o enredo, né? é.
Mas em contrapartida a gente vê a Alexandria criando o contexto visual, né? Isso. Que faz com que a Uhum. gente enxergue melhor a história do Lee, mas ao mesmo tempo a gente consegue sentir que ainda assim, por mais que a gente esteja vendo de uma ótica da Alexandria, ainda tem um pouco do Roy ali, né? Então, assim, muito foda, assim. Muito foda como o filme consegue fazer isso. E ele consegue fazer isso sem você perceber, né? Então você acaba mesclando, né? E justamente os sentimentos deles vão se fundindo diante da situação, né? Porque, é, como toda história, né? Como todo filme que a gente vê, a gente vai se compadecendo, a gente vai se inserindo no enredo sem querer, assim, né? E e você vê que a Alexandria faz isso. Hum. E muito antes dela perceber que era algo pessoal, né? Ela se insere dentro da história, não só quando o personagem dela aparece ali, né? Mas acho que muito antes disso, ela começa a se envolver muito emocionalmente com aquilo, né? E Perfeito. aí você vê como a emoção dela vai moldando a história, né? E como o Roy ele vai discutindo melhor a história e formatando melhor a história para que a Alexandria não se sinta tão triste, né? Vamos dizer assim. Uhum. Mas a história do Roy, e assim, eu quero entrar nessa parte que eu acho muito foda, que a história do Roy é justamente sobre a morte do ego, né? A morte do ego de um herói épico, né? Vamos dizer assim. Então, o Roy, ele sofre esse acidente, né? Depois de fazer uma das suas manobras, né, ali no sua profissão de dublê, ele faz uma manobra ridícula, Yoda. é uma manobra idiota, né, e isso é bem dito no grupo, assim, cara, o que ele tava pensando, velho? Pular de uma ponte pra cima de um cavalo, É, como isso mano. poderia dar certo? Ah. E, e quando ele se acidenta, né, tem essa previsão de que ele não voltaria mais a andar, ele acaba se lesionando de uma maneira muito feia, né? E a história vai contar sobre isso, né? Sobre a morte do ego do homem e a queda o declínio desse homem, né? Desse homem onde tudo que ele tinha era justamente o que ele fazia e ele se orgulhava do que ele fazia, né? Por mais que fosse algo fantasioso, ele se entregava tanto aos personagens que ele se sentia dentro daquilo, dentro daquela realidade. E assim, como que eu enxergo os outros personagens que estão dentro dessa história, né? Eu não acho que o Roy, ele tá contido apenas no personagem do bandido, né? Do bandido Uhum. Eu vermelho. acho que dá pra ver ele Eu acho, muito no indiano também, mano. dá pra ver ele em É, em todos. E é todos. justamente esse É, ponto que eu quero chegar, que eu acho que cada personagem da história representa um aspecto da personalidade do Roy, Sim. tá ligado? perfeito. E eu acho isso muito foda. E eu acho isso do caralho. Porque É, o indiano representa a perda da pessoa amada, né? Né? Dele ter perdido a pessoa amada, porque pra ele, na cabeça dele, se ele parou de andar, ele não poderia, ele não poderia ser amado por ela, né? Isso. E tipo, caralho, é muito foda, porque aí você vê que o indiano tem uma história parecida, né? Assim, cada personagem dentro da história tem o seu contexto, assim, pra quem tá ouvindo, pra poder entender um pouco melhor. Mas cada um tem uma história de origem, vamos É. dizer assim. E a história de origem do personagem indiano é porque ele acabou perdendo, né, a esposa dele. E, e depois que ele perde a esposa, ele se recusa a amar qualquer outro. Nem olha pras Contanto mulheres. que ele anda vendado durante a história. Isso é até um pouco cômico, porque ele tá o tempo inteiro muito na dele, viu? Vendado. Puta, é muito foda. Assim, eu percebi dessa forma, né? Eu percebi que cada personagem da história representa uma parte da personalidade do Roy. Por Mano, mais que, né, hum, dentro do contexto da história, o bandido mascarado, né, o bandido vermelho, ele represente em si o cerne do que é o Roy, né? Mas ainda assim, esses outros personagens são complementos à personalidade dele.
E é uma história muito pessoal que ele vai contando. E isso é muito bonito. Mano, Muito o bonito. bandido azul, eu acho que também, que é o irmão gêmeo, né, do bandido vermelho, que acaba morrendo, e é muito engraçado que é justamente também nessa parte que o bandido azul finalmente morre, né, que é o irmão gêmeo do bandido vermelho, a Alexandria pede pra ele mudar de sotaque, né, pra ele falar que nem ele. E é muito louco porque tem a cena que mostra como os dois se separaram. Não sei se vocês pegaram isso, tipo, o bandido azul ele pula da ponte. É Pula. verdade. Né, é assim que ele se acidenta e vai parar no hospital. Então, tipo, tem essa coisa também, né, de tipo, você dele deixar esse eu dele pra trás, né, esse eu épico, porque você vê que ele fala do irmão como se o irmão fosse melhor que ele também nessa historinha, né? Eu acho que é meio que isso, né? Que ele pensa, tipo, pô, eu sou um covarde, eu tava com os dedos cruzados, eu nunca quis vingar o meu irmão de verdade, ou seja, tipo, ele né, já tava sem esperança de voltar a ser o que ele era antes do acidente, basicamente. Eu achei bem interessante esse detalhe, eu gostei muito E dessa também eu acho que parte. dá pra pensar nessa persona dividida entre o azul e o preto e vermelho ali, né? Que o É, azul seria essa coisa da tristeza especificamente, ou da decepção, né? E o vermelho e preto uma coisa mais relacionada à vingança, ou uma luta, uma injustiça, né? Uma coisa assim. É a mesma coisa que a gente falou do Zorro mais cedo, mas é esse ideal de é. cavaleiro que busca uma coisa maior, assim, de vingar, de buscar justiça. Uhum. É, Tanto que exato. ele usa uma capa azul, né? Tipo, mais pro final do filme ele usa a capa azul, eu acho que justamente pra destacar ainda mais isso, né? Essa junção, ou até mesmo assumir essa culpa, né? Essa tristeza. Cara, Uhum, perfeito. e esse negócio dele se sentir, né, do que o Vitinho falou da vingança dele não ser verdadeira, né? A gente percebe justamente essa relação com o suicídio, né? Que vai É, ser bem discutido depois, né? sim. Então, tipo assim, ele nunca teve a vontade de vingar-se a si mesmo porque ele não tem vontade de voltar ou de se levantar e ser algo diferente do que ele é hoje, né? Buscar um novo conceito para a própria vida. E eu enxergo dessa forma também, né? Uma covardia contra si Uhum, mesmo. Então, ele cruzou o dedo porque ele mesmo não acreditava que ele pudesse ser algo diferente do que ele era, sim. Uhum, mesmo depois do acidente, entendeu? Eu achei perfeito. muito bom. É isso. O... voltando numa coisa que o Gus falou lá no começo também, né? Eu acho que esse é o ponto central do filme que me faz gostar muito dele, que é essa coisa da possibilidade da história, como a gente conta, como a gente ouve ela, né? É, E como acaba sendo até uma metáfora pro próprio cinema, né? Como a gente escolhe eternizar uma memória ou uma história, de que ponto de vista, como a gente enfeita ela, né? E daí, obviamente, o Roy e a Alexandria fazem esse contraponto no filme, né? Ele com esse ponto de vista machucado, sem esperança, né? E ela uma criança inocente, que por mais que tenha vivido coisas horríveis ali, pelo que ela fala do passado dela ali brevemente no filme, ela ainda é uma criança que vê a inocência e quer finais felizes, né? Então é assim, no caso do personagem dos dois são personagens que têm uma dor interna, né? Talvez a Alexandra não tenha essa compreensão ainda do que realmente ela passou, mas os dois escolhem formas muito diferentes de olhar pra dor, né? Ele tá ali naquele lamento, naquela coisa do não aguento mais, vou matar. E ela tá buscando novas histórias, tá buscando conhecer pessoas e enfim. Eu acho muito bonita essa coisa, até de um ponto de vista da nossa sociedade, assim, falar de coisas mais psicológicas e como a gente tá sempre sobrecarregado com histórias tristes, né? E vieses horríveis sobre as coisas, de violência. E não que a gente ignore tenha que ignorar a realidade, mas por outro lado é possível contar as histórias de formas diferentes, né? hum, E, então eu achei muito bonito nesse aspecto é, a essa mensagem especificamente, né? De às vezes a história pode ser um pouco mais bonita, né? Pode ter mais flores, menos deserto, sei lá.
E, enfim, o filme, vocês, aliás, estão muito afiados, parabéns aí pelas falas, hoje rendeu aqui a parada. E, enfim, gostei bastante também, cara. Como eu falei, não tinha passado do meu radar esse filme, não tinha nenhuma ideia, só o que o Caio mandou, acho que segunda-feira, né? Vulgo ontem, no grupo lá, mas eu não tinha ideia, né? E... Enfim, outra coisa também que o Gus comentou que eu ia falar, eu concordo pra caramba sobre isso dos personagens ali todos representarem o Roy em alguma medida, né? E outra coisa interessante é que eu acho que, tipo, existe essa divisão que, no caso do bandido, ele é bem como o Roy quer que ele seja, né? Tipo, ele seria esse ponto. Mas os outros personagens, os que representariam ali outros aspectos da personalidade do Roy também, eles já são imaginados mais pela Alexandria, né? Que aí ele já tem as roupas mais bizarras, né? Ele tem aquela roupa ali pretinha, né? Aquela coisa bem zorro, mas os outros são todos cores e coisas meio surrealistas, assim, né? Torna a parada bem mais onírica, assim. Cara, é muito louco esse aspecto gráfico do filme, mano. Foi realmente muito bem pensado, não tem como. Muito foda, assim. Justamente são heróis enxergados da ótica de uma criança, né? Então, assim. É a desculpa perfeita pra reproduzir estereótipos, porque o que uma criança conhece além do quintal da sua casa, tá ligado? Você percebe que todas as referências que estão nos personagens são de pessoas que ela conhece. Então, assim, tudo que ela sabe sobre a personalidade de cada um tá ali associado justamente a pessoas do cotidiano dela. E, tipo, isso de certa forma é bonito, né? Porque eu acho que a estética do filme tenta passar isso, né? De ser um filme bonito. Ele é bonito porque ele é imaginado por uma criança, entendeu? E, assim, eu acho que tem algo que a gente não falou muito, né? Que eu acho que é a questão do Wallace. O protagonista. O macaco. Né? O verdadeiro protagonista desse filme. Ó, se não fosse por ele, vou começar, tá? Vou começar a discussão aqui. Se não fosse por ele, eles não teriam saído daquela ilha a qual eles foram exilados. Já começa por aí. Ele que dá a ideia de montar no elefante. Isso. O macaco deu a ideia. Entendeu? Então, assim, tem que respeitar o grande Wallace. Morreu como um herói. Olha esse filme, mano. Vou soltar fogos aqui daqui a pouco, em homenagem a esse macaco. O Darwin é um impostor, ele rouba toda a fama do macaco. Ele tenta apagar a estrela do macaco, mas no final ela brilha brilhantemente. Porque a gente tem um personagem inglês, né? Assim, cada personagem tem uma nacionalidade. Tem isso, E o personagem inglês, ele se chama nada mais, nada menos do que Charles Darwin. Primeiro e único. Primeiro e único, Charles Darwin. E ele tem esse objetivo de achar essa borboleta, né? E quem acha a borboleta, no final do filme, o macaco. O macaco acha a borboleta. Enfim, nem era isso que eu ia falar, tá? Eu ia falar sobre a gente acabou não tangenciando tanto a história da Alexandria, né? A Alexandria, ela tem todo um background, né? E você consegue perceber que isso vai, né? Justamente porque a gente tá falando aqui. A história é interpretada pela ótica dela, então isso é muito importante. Então, como eu falei também, tem personagens dentro da história ali encenada que estão dentro do cotidiano da Alexandria, como ela imagina tudo, né? E como ela vai replicando os medos e os traumas dela dentro da história, né? Então, tem a parte de tentarem roubar o cavalo e ela tentar chamar atenção para isso, e o Roy tá quase morrendo, né? E as histórias estão se fundindo e ela traz muito do trauma dela, né? De ter perdido o pai. E como ela enxerga também, né? O Roy como uma figura paterna. Sim. É isso. Eu achei o filme lindo, maravilhoso. E, tipo assim, palmas também pra pessoa que fez
O figurino, pô. O figurino tá excelente, né? Cara, inclusive o final ali da história que o Roy tá contando, quando ele tá ali matando todos os personagens, daí ele vai matar o bandido, né? Eu acho que dá pra enxergar bem isso que você falou, porque é ela que, tipo, lembra ele meio que assim desse valor da vida, né? Porque o Roy, ele é o Roy, mas também tem a questão de ser o pai dela, né? E É, meio que tem essa oposição, né? Ela perdeu o pai, tipo, ela não tem mais o pai. Então, pra ela, a vida é um valor importantíssimo. Agora, o Roy tá na contramão, tipo, ele tem a vida dele, ele tá realmente é, no hospital, não tem o movimento ali das pernas e tudo mais, mas ele tá vivo, sabe? Então, eu acho que ela funciona muito bem nesse sentido de trazer pra ele esse contraponto do valor da vida, né? E, enfim, e aí, como você bem falou, se misturam as histórias ali, né? Vai chegando no final, vai misturando tudo, o que tá acontecendo no hospital, o que aconteceu com ela no passado, o que aconteceu com ele no passado, e cria essa nova história que os dois saem um pouco diferentes, né? é, E daí, puxando o gancho pro final mesmo, né? Aí, quando vai pro encerramento do filme, aí ela toma conta da narrativa, né? Daí ela conta a narrativa do Roy, né? E coloca ele, como você bem disse, não só como uma figura paterna, mas como um herói mesmo, né? Como uma pessoa que salvou ela, sim, por assim dizer, né? Em algum sim, aspecto. Mas perfeito, cara. é, Perfeito. é. E eu queria citar mais uma coisinha. Cara, parabéns pra quem teve a ideia de, tipo, do nada no meio do filme meter um stop Eu motion. ia Tipo, comentar ficou isso. do caralho. Porra, muito Ficou foda, é do, verdade. ficou do caralho, A velho. Ficou do Alexandra, caralho. pra quem, ó, Tipo assim, eu não sei pra quem dizer parabéns, mas ficou do caralho, porque assim, foi um foi uma devaneio ideia dela, que né? surgiu do nada. É, foi um devaneio. E, É, tipo, essa ideia do devaneio ter aquela estética é é perfeita, porque muito faz bom, é sentido. muito bom. É muito bom, é excelente. É, e mais uma coisa, cara, o Caio, né, antes da gente começar a gravar, ele citou muito bem que esse filme ele é uma adaptação do Yo-Ho-Ho, Isso. que é um filme de drama búlgaro, É búlgaro, né? é isso. E eu queria só fazer uma relação, porque no filme, antes dele começar a contar a história, eles têm aquele chiado, né? Que a gente chama de linguagem, né? Um chiado na linguagem, que ela achou que ele ia contar a história de um pirata. É, Ela fica, você vai contar a história de um pirata? Eu não quero ver a história de um pirata. E o filme original é a história de um pirata. Essa foi uma referência ao filme original. No filme original, basicamente a estrutura da história é a mesma, só que em vez de ser uma garotinha, é um menino. que é um pouco mais velho E, também. ele tem 10 anos. É. E ela tem 5, né, no filme. E a história que ele vai contar pra ela, pro garoto, né, no filme búlgaro, é a história de um pirata. Então essa foi uma referência clara ao filme original. E foi legal, né, ele homenagear dessa forma. Mas assim, parabéns, filme excelente. Muito bom. Eu falei pra caralho, desculpa família, Não, mas é que eu relaxa. gostei Tudo bastante do nosso, tudo filme. nosso. Tudo Pô, tá nosso. certo, tem que falar mesmo. É. Vai tá filme. Ninguém vai fazer a aspas do Ah, nosso Por quê? grande amigo Otabenga. não, Cadê? sacanagem, mano. É o único personagem negro que tem no filme. É, Os cara. tá aí a crítica. Não, os caras escolhem o. Tipo assim, já começa que ele é um estereótipo ambulante. Mas até aí tudo bem, né? É uma criança, não conhece muita coisa. Então, beleza, né? Um ex-escravo, nosso amigo Otabenga. E aí, pô, olha o nominho dele, mano. É Otabenga. Otabenga. Não, Otabenga é foda. Otabenga. Não. Otabenga. Ele ainda usa. E Ele, filme. ele usa um capacete, tipo, que faz referência ao Anubis, assim. Eu acho a caracterização dele muito foda. Não, o quê? É. Nossa, o figurino dele é Não, é genial, brabo. muito bom, Ele é velho. muito É brabo. excelente. Perfeito. E que eu ia falar? Caralho, pô, mano, ele tem duas falas no filme, velho. Não sei se vocês perceberam. Isso aí. Ele fala duas palavras no filme, mano. Ele fala mais ali E quando ele tá morrendo, né? ele fala, tipo, tudo bem. Acabou. Não, e o indiano que farma aura o filme todo, Não, ninguém o fala filme nada. inteiro. O filme O inteiro. filme inteiro é um indiano Sabe lá aquele filme parado. de Bollywood? É. De Bollywood, assim, é o indiano do filme de Bollywood, farmando aura o tempo inteiro. Muito Ai, foda. mano, brabo demais. Muito bom, cara.
Pô, e a referência do inglês, né? Ao Laranja Mecânica também. A Sim, roupinha igual. Tem um Muito chapéuzinho, chapéu, né? Eu achei que ele ia sacar um copo de leite do nada. Né? Eu falei, melhor não, né? Melhor não. Senão vai Nos ficar tempos esquisito. que a gente tá, inclusive, melhor não. Deixa quieto. Cara, eu acho que... Bom, eu, como última consideração aqui antes das notas, Bom, eu já falei isso, na verdade, mas eu acho que eu queria trazer de novo falando do fim do filme, né? Eu acho que acaba sendo uma grande homenagem o filme ao próprio cinema, né, cara? Tipo, é o que a gente acaba fazendo aqui, né? A gente conhece as histórias de outras pessoas através de filmes, não só histórias de outras pessoas, de ficcionais também, né? Mas a partir disso você enxerga de uma outra forma uma dor ou uma coisa bonita. E é legal, eu acho que o filme ele acaba sendo. Me fugiu a palavra, quando é algo que tá dentro de si mesmo, é tipo. Pô, cara. Completamente a palavra. Não era bem isso que eu tava pensando, mas é quase uma metalinguagem, né? Tipo Ele assim, é uma ele, ao metalinguagem. mesmo tempo que ele conta sobre a dor e sobre a história, ele também é um filme que faz você pensar sobre isso, né? Muito sagaz essa tiradinha. E vocês, senhores, mais alguma consideração antes da gente passar para as notas? Não. Você, Caio. Outra coisa sobre o Otabenga também, ainda sobre o nosso amigo Otabenga. A arma dele, né? Cada personagem tem uma arma, né? A arma dele é um arco e flecha. Só que não é um arco e flechas, é um arco e flecha. Ele tem uma flecha só, né? E ele fica com ela o filme inteiro. Aí chega o bichinho lá na hora que ele, né? Que ele vai falecer, aí ele ganha um monte de flecha nas costas. Bonitinho. Isso. Destino irônico dele, né? Muito irônico. Beleza. Então, vamos à parte mais interessante aqui do nosso programa. A parte que todo mundo sorri, que todo mundo sabe o que faz. Bom, eu serei curto e grosso dessa vez. Antes de nossa discussão, eu ia dar a este filme 4 estrelas. No entanto, com a nossa discussão, eu estou disposto aos 4,5. É isso que eu tenho a dizer. Eu também tava pensando exatamente nisso. Eu já tava pensando em 4,5. 4,5, excelente. Muito bom, parceiro. Assim, mano, beliscando 5, tá? Pra deixar bem claro. Assim, beliscando 5, assim. Passa perto. Mas... eu acho que talvez ele perca um pouquinho, talvez, no ritmo, né? Assim, acho que tem muitas quebras, propositalmente tem muitas quebras ali na história que tá sendo contada, né? Pra mesclar com o que tá acontecendo lá de fora. E daí demora a engajar de novo. Tipo, eu acho que esse movimento do filme acaba fazendo você se perder um pouco, assim. Não é algo negativo, mas... eu acho que ele deixa de ser tão impactante por essas quebras, né? Tipo, ele apela pra um humor, algumas vezes, que é típico, né, da inocência, da Alexandria. Até quando ela acha ali que o Roy morreu, né? Tipo assim, o filme ele cria uma tensão que não é o suficiente porque ele vai quebrar essa tensão depois. E aí eu acho que quando ele faz isso, acaba perdendo um pouco quando vai ter realmente a cena mais... quando vai ter a coisa mais emocional mesmo, né? Porque você sempre acha que ele vai brincar com isso. Você fica o tempo todo tentando ver o que é real e o que não é. Então, assim, não é um problema exatamente, mas eu acho que a nível de impacto, assim, pra chegar às minhas 5 estrelas, ficou faltando essa parte. Assim. Emocionalmente, ele talvez pudesse entregar mais. Mas, assim, é uma percepção muito subjetiva, pessoal, né? Não é técnico. Eu concordo com você. Concordo que assim, ele faz as quebras iniciais ali realmente dão uma atrapalhadinha, mas pra mim não é nada muito grave, mas dá uma atrapalhadinha assim. É isso então. Mais algum ponto? Nós estamos bem. Nada. Então tá certo. Fechamos então The Fall 2006 com 4 estrelas e meia. É isso. Ficamos por aqui. Até o próximo Cine Catálogo. Até logo. Beijos. Beijo, Ei, gente. alô, rapaziada do YouTube aí, hein? Tem Nós um tá povo de do olho, hein? YouTube Tá de agora. olho, hein? Nós, Tá de olho. eu tô vendo, hein? Verdade. Eu tô vendo, hein?
Nós estamos de olho. Falou, rapaziada. Tá 18. Beijo, Falou! beijo. Ei.